Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, tudo bem? Veja no Gramado Notícias de hoje. Canela poderá receber voos com 72 passageiros em 45 dias. MDB lança candidatura de Renan Sartori a prefeito. Progressistas e republicanos firmam aliança para as eleições. E já está operando o primeiro hotel temático infantil do país. E uma entrevista com a pediatra Márcia Figueiredo. Veja a seguir. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come on and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Canela poderá receber voos com 72 passageiros em 45 dias. A administração do aeroporto de Canela está oficialmente com a União. Na noite de sexta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou que assinou o repasse do terminal para o governo federal. A promessa é que os primeiros voos regulares possam entrar em operação em 15 dias. O prazo segue a promessa inicial da Infraero. As operações, porém, dependem da oferta por parte de empresas aéreas. Nesse período inicial, o aeroporto de Canela poderá receber voos de até 9 passageiros, operados com aeronaves menores, do tipo Grand Caravan. Depois, em 45 dias, Leite afirma que Canela poderá receber os voos com até 72 passageiros. MDB lança a candidatura de Renan Sartori a prefeito. O MDB de Gramado reuniu na sexta-feira 300 pessoas na Sociedade Ipiranga, na Várzea Grande, no pré-lançamento da campanha de Renan Sartori a prefeito de Gramado. O encontro contou com a presença do ex-governador José Ivo Sartori, do MDB, e do deputado estadual Carlos Búrigo, também do MDB, além de representantes de deputados federais e estaduais. O ex-governador Germano Rigoto, do MDB, enviou um vídeo de apoio à pré
pré-candidatura de Renan. Na abertura do encontro, o presidente do MDB de Gramado, o vereador Cícero Altreiter, destacou que a escolha de Renan como pré-candidato não foi uma escolha individual. Em meio a seu pronunciamento, Renan Sartori chamou ao palco o empresário do setor moveleiro, Lauro Lovato, escolhido para ser o pré-candidato a vice-prefeito. Lauro é filiado ao MDB há mais de 40 anos. Progressistas e republicanos firmam aliança para as eleições. Os presidentes de partido Márcio Corassini, do Progressistas, e André Cagliari, do Republicanos, estiveram reunidos na sexta-feira, dia 12, para selar aliança visando as eleições municipais de 2024 em Gramado. A reunião foi acompanhada pelo prefeito Nestor Tissot, pelo vice-prefeito Luia Barbakov e por membros das executivas de ambos os partidos. Quanto ao futuro da aliança, o presidente do Progressistas, Márcio Corassini, destacou a importância do Republicano e que haverá um intenso diálogo junto às lideranças dos partidos no processo de elaboração do plano de governo. Além do Republicanos, o Progressistas conta com o apoio do Partido Social Democrático, PSD, Podemos e União Brasil. E já está operando o primeiro hotel temático infantil do país. O Mundo Cria Amigos inaugurou oficialmente na última quinta-feira, na área onde durante vários anos funcionou a principal fábrica de calçados Ortopé. Neste momento, abre o primeiro hotel temático Cria Amigos para crianças no Brasil. São 32 quartos temáticos projetados para transportar adultos e crianças para o universo de diversão. Cabe destacar que o local não se limitará apenas aos momentos dentro das suítes temáticas. Com uma abordagem única, o empreendimento vai oferecer uma variedade de atividades, buscando envolver pais e filhos em brincadeiras interativas, visando criar memórias duradouras e tempo de qualidade em família. E a previsão é de sol para os próximos dias. Confira como fica o tempo para Gramado e região. Após um período de frio intenso e instabilidade, os gaúchos podem esperar por uma melhora nas condições do tempo a partir desta segunda-feira. Segundo previsões meteorológicas, a maior parte do Rio Grande do Sul terá dias de sol entre nuvens e temperaturas em elevação até pelo menos o meio da semana. Conforme a Metsul, a massa de ar polar que estava sobre o estado perdeu força. Já nesta terça-feira, a previsão é de céu nublado com chances de sol entre nuvens durante o dia. O clima já mostra sinais de temperaturas mais altas, que giram em torno de 10 e 17 graus. E a nossa entrevista de hoje é com a pediatra Márcia Figueiredo. Doutora, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran, obrigada pela oportunidade. Então, doutora, nós tivemos temperaturas muito baixas essa semana, o inverno definitivamente chegou, né, esse ano para nós. E os pais ficam muito preocupados, né, com doenças respiratórias e enfim, né, com as crianças. Quais são as doenças que têm aparecido, né, com mais frequência neste inverno lá para você? Certo. Bom, nós temos tido muitos casos em crianças abaixo de 2 anos, de doenças respiratórias do tipo resfriado comum, que sempre é frequente, que é aquele caso mais leve, que a criança vai ter coriza, vai ter pouca tosse, uma tossinha seca, espirros, às vezes vai ter uma febre baixa ou não tem febre. Isso é muito comum, que é o resfriado comum. E o que nos preocupa mais, que é a bronquiolite nas crianças abaixo de 2 anos, que é a faixa etária mais acometida por bronquiolite.
Na nossa região, na região sul, nessa época de outono, inverno, e depois lá na outubro, novembro, a gente tem maior circulação do vírus sincicial respiratório, que é o principal responsável pela bronquiolite, embora outros vírus possam desencadeá-la. A bronquiolite sempre é a nossa preocupação maior, porque ela atinge o bronquíolo, ela atinge o brônquio mais fininho, né, do bebê, e causa um desconforto respiratório maior, ela maior causa de internações, de complicações. E durante a pandemia, nós não tivemos praticamente o aparecimento do vírus sincicial respiratório. Os casos de bronquiolite tinham meio que desaparecido. E a gente atribui isso realmente ao fato da pouca circulação dele, porque as pessoas estavam reclusas. Então, predominava o SARS-CoV, o vírus da Covid, e a bronquiolite desapareceu. No ano seguinte, quando a vida foi voltando ao normal, as escolinhas voltaram a ser frequentadas, as pessoas voltaram a circular, nós tivemos uma grande quantidade de casos de bronquiolite, mas essa sempre foi a nossa realidade no Sul e continua dessa forma. Então, temos tido as crianças com bronquiolite, influenza, os vírus gripais, né, principalmente o A, mais do que influenza B, tem aparecido bastante, tanto em adultos como em crianças. E nós temos as vacinas anualmente, elas são feitas. Um pouco dessa elevação de casos se dá, acredito, pela baixa cobertura vacinal que nós estamos tendo desde a pandemia também. Porque para bronquiolite também nós temos vacinas já, né? Para a bronquiolite, a vacina que existe aplicada no bebê, que é a palivizumab, é uma vacina destinada no SUS apenas para prematuros abaixo, ali, os prematuros de até 28 semanas, né? Abaixo das 29 semanas são as crianças que têm direito a fazer a vacina pelo SUS, assim como as crianças que têm cardiopatia congênita, doença de coração congênita, elas podem fazer em qualquer idade, até os 2 aninhos de vida, elas têm direito de fazer pelo SUS, e as crianças que têm alteração pulmonar, que chama displasia broncopulmonar. Tá? E prematuros. Então, esses são os que recebem pelo SUS a palivizumab. Ela é uma vacina de alto custo, é uma vacina em torno de R$8.000, então é difícil mesmo o acesso. Mas para esse ano nós temos uma inovação, ainda não temos na nossa região, que é a vacina da Pfizer. Também teve uma vacina da Glaxo, mas é uma vacina que foi destinada para idosos, que também são suscetíveis ao vírus sincicial respiratório. A da Pfizer é para gestantes e idosos. Então, todas as gestantes poderiam receber a vacina para imunizar o seu bebê de forma passiva. A gente chama de imunidade passiva porque vai passar da mãe para o bebê. Tá? Então, aí ainda não começou a ser aplicado pelo SUS, ainda não veio. Isso foi em abril, que foi a Anvisa registrou, liberou. Na nossa região ainda não está acontecendo. Tá? Mas é um diferencial e a gente vai sentir a repercussão disso daqui para frente, eu acredito, porque vai diminuir bastante os casos. Ela pode conferir uma proteção de até 80%, ou dos casos graves, das internações. Tá? E aproveitando, já que eu trabalho com amamentação, meu foco principal de trabalho é a amamentação, essa questão do leite materno também dá uma proteção para a bronquiolite e outros vírus, né, para o vírus sincicial respiratório, mas outros vírus também. A gente sabe que as crianças amamentadas exclusivamente no peito, elas têm até 70% menos chances de doenças respiratórias ou de doença respiratória grave no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, se estender a amamentação. Então, o leite materno é chamado também de imunizante natural, né, ou a primeira vacina da criança, porque protege contra muitas doenças, né, então é muito importante. Além da bronquiolite, além dos influenzas, nós temos também alguns casos de Covid, mas a gente percebeu este inverno uma redução em relação a essas outras doenças. As gripes, por exemplo, estão, pelo menos nos últimos meses ou nas últimas semanas, estão prevalecendo. O ano passado não foi assim, a gente teve bastante caso de Covid ainda, inclusive em crianças, e até a questão de vacinação para a Covid acima de 6 meses, que foi então introduzido no calendário vacinal do SUS, é justamente em função disso. Os casos que nós tivemos de gravidade no país, com internação, ou que levaram ao que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, né, que qualquer dos vírus pode causar, mas o ano passado predominou
o SARS-CoV em crianças, tá? Nos casos que aconteceram. Então, daí a importância da vacinação para a Covid também para as crianças acima de 6 meses. E temos tido, como em outros invernos, né, a coqueluche, ela sempre aparece. Também temos vacina há muito tempo, né? A vacina dos 2 meses, 4 meses, 6 meses é a vacina que inclui a coqueluche. Sim. Mas ainda assim pode acontecer. Nós sabemos que a cobertura vacinal ela vai dar uma boa proteção, ela também vai proteger contra casos graves, mas ainda assim às vezes a pessoa pode pegar a doença. Mas houve uma baixa de cobertura vacinal a nível nacional. Acredito que pela toda a questão da pandemia, da polarização, da relação com as vacinas, dos receios, e aí as nossas coberturas a nível nacional baixaram em todos os aspectos. É importante ressaltar que essas outras doenças é muito importante a vacina. Sim, né? Então são doenças que já vinham sendo, já tinham uma cobertura vacinal bastante elevada há muitos anos e baixa do número de casos. Mas a coqueluche, como eu disse, sempre aparece. Mas a gente tem uma alta, a gente teve uma elevação em função provavelmente da baixa cobertura vacinal. O sarampo nós tínhamos erradicado. O sarampo é uma doença exantemática, que a gente fala, né, com manchinhas na pele, mas das doenças exantemáticas, ela é a que acomete também o trato respiratório, ela também traz alteração respiratória. E o Brasil tinha erradicado o sarampo em 2016, recebeu até uma certificação, né, mundial. E a gente voltou a ter surtos, em 2018, 2019, teve situações de cruzeiros, de navios que tiveram surtos. E continuamos agora, o sarampo ainda presente em alguns casos. Nós tivemos mais casos suspeitos do que confirmados, foram investigados vários casos no nosso estado. A maioria foi descartado que fosse sarampo. Eu não sei se chegou a confirmar, não me recordo agora exatamente em torno de... Eu acho que tem 70 e poucos casos em investigação, se não estou enganada. Tá? Mas também é uma vacina que também reduziu a cobertura, as pessoas também estão deixando de ir no posto fazer a vacina. Então, isso tudo precisa ser retomado, porque a vacina é a prevenção mais importante que nós temos, né, para as doenças respiratórias. Então, doutora, muito obrigada por essas informações e parabéns lá pelo seu trabalho. Certo, obrigada, Fran. Novamente agradeço a oportunidade. E lembrando, então, para finalizar, os cuidados de prevenção, né, de evitarmos lugares fechados. Se alguém estiver doente, pode ter até o que a gente chama de etiqueta respiratória e use máscara para não transmitir para as outras pessoas, independente do vírus que for. É sempre importante, acho que a pandemia trouxe um pouco essa experiência para a gente de também levar em consideração as outras pessoas. A gente vai para o trabalho, a gente pode usar uma máscara se está doente, sempre é uma forma já adotada por outros países e que a gente pode seguir o exemplo e continuar usando em situações necessárias. Sim, então tá. Muito obrigada. Obrigada também. E o Gramado Notícias volta amanhã pelo YouTube da Gramado TV, canal 6 da Claro para Gramado e Canela, pela RBT TV, a Dilnet TV e Unifique TV. Até lá! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.